O tema de hoje, então, é simetria. Então, nós vamos estudar 3 tipos de simetria, sendo que o primeiro vai ser a simetria de reflexão ou simetria axial, que já é relacionada com a transformação geométrica da reflexão que nós vimos na semana passada. É a mesma ideia, quando a gente reflete um objeto ou, no caso, um polígono. Vamos então no plano cartesiano, nós vamos trabalhar com a simetria em relação ao eixo Y. Então, para isso, basta a gente multiplicar as coordenadas do eixo X, as abscissas, por um negativo. Vamos recordar? O triângulo ABC. Nós vamos primeiro relembrar os pares ordenados. Serão, então, para A, 2 na horizontal e 1 vertical. B, 6 na horizontal e 1 vertical. E o C, 2 na horizontal e 3 vertical. Então, para a gente trabalhar com a simetria de reflexão, tô comendo um L aqui. Que também pode ser chamada de simetria axial. A gente vai, então, multiplicar as coordenadas por -1 apenas no eixo X. Então, nós vamos multiplicar aqui 2 vezes -1, 6 vezes -1 e 2 vezes -1. Então, vai me gerar um A1, B1 e C1. A1, 2 negativo, e mantenho no eixo Y1. O B1, 6 negativo, e vou manter o 1. E o C1, 2 negativo, e vamos manter o 3. Agora, nós vamos pensar, então, o reflexo em relação ao eixo Y. Então, 2 negativo, 2 para a esquerda, 1 na vertical, 1 para cima. Esse vai ser o meu A1. Depois, B1, 6 negativo, 6 para a esquerda e 1 nosso ponto B1. E o C1, 2 negativo e 3 para cima. 2 para a esquerda, 3 para cima, o nosso C1. Posicionando com a régua, a gente liga a AB, a C, BC e temos exatamente a reflexão do triângulo ABC para A1, B1 e C1. Agora, nós vamos fazer a translação. Translação vai ser mudar de lugar. Então, pode ser na distância e você pode pensar também em direção ou sentido. Então, nós vamos mudar a partir do ABC, que é o nosso triângulo original, nós vamos mudá-lo na translação para o lado direito, deslocando 5 unidades. Se eu quero mudar a horizontal, então, novamente, eu vou pensar apenas no eixo X, nas coordenadas X. Então, A2, B2 e C2. Então, eu vou sempre somando 5 unidades apenas na coordenada
das abscissas, na coordenada do eixo X. Então, para gerar o meu A2, então, se o A é 2 e 1, eu somo aqui 2 mais 5, 7, e mantenho o 1. No B, 6 e 1, eu somo aqui 5, 6 mais 5 são 11, e mantenho o 1. E o C2, eu somo aqui 5, são 7, e mantenho o 3. Agora, nós vamos posicionar, então, esse mais novo triângulo transladado de ABC. Então, A2, 7 e 1, 7 para a direita e 1, esse vai ser o meu A2. O B2, 11 e 1, então, 11 para a direita, 1 para cima, o nosso B2. E o C2, 7 e 3. Então, 7 para a direita, 3 para cima. Juntando A2 com B2. B2 com C2 e A2 com C2. Nós temos o triângulo de translação. Então, o A1, B1 e C1 é o objeto de simetria de reflexão. E o A2, B2, C2 é o objeto de simetria de translação. Agora, nós vamos pensar, e agora, por fim, nós vamos trabalhar a terceira simetria, que é a rotação. Rotação já vem de rotacionar. Rotacionar, então, nós vamos pensar o triângulo da reflexão, A1, B1 e C1, nós vamos pensar em relação ao ponto B1, sentido horário, né, para baixo aqui, e nós vamos pensar em 90 graus o giro. Então, aqui a gente tem que usar os ângulos por conta do giro. Então, nós vamos manter o ponto B1 com a coordenada 6, negativo e 1. Agora, o A1, que vai passar a ser o A3, ele vem para baixo. Então, ele se mantém na horizontal com a abscissa 6 negativo. Porém, a ordenada, ó, a gente vai pensar, a diferença são 4, então ele vai descer 4 aqui na vertical. Então, se ele estava em 1, nós vamos pensar menos 4, então, do 0, menos 1, menos 2 e menos 3. E o C1, nós vamos pensar, então, deixa já fazer o A3 aqui, que é o 6 negativo e 3 negativo. Nós vamos ter o A3. E agora, o C1, ele vai se deslocar tanto na horizontal como na vertical. Então, ele vai ser a mesma vertical, a mesma ordenada. Então, vai ser 3 negativo, porém, o que vai mudar é a abscissa dele, que ele é 2 a mais. Então, mais 2 em relação ao A3, 4 negativo. Então, aqui a gente vai usar também bastante na rotação, adição e subtração de números inteiros. Então, aqui eu tenho no 4 negativo e 3 negativo, 4 negativo na horizontal para a esquerda, 3 negativo na vertical para a direita, eu vou ter o C3, e aí nós vamos ligar então
A3 com o B1, B1 com o C3 e A3 com o C3, e temos o triângulo da rotação. Então, a gente vai perceber o quê? Nessas três transformações simétricas, eu não altero o tamanho do polígono original. O que eu altero? Na reflexão, ele funciona como um espelho, ele reflete. Na translação, muda de direção, e na reflexão, na rotação, desculpa, ele faz um giro, é onde tem o movimento em relação a um ponto, certo? Então, são três tipos de simetria diferentes que dá pra gente, pelo desenho, fazer essa diferenciação, tá certo? Bons estudos!